Aliás, acho que o Vasco fez um bom jogo. Não acho que o Vasco tenha feito um jogo ruim, não. Melhor no primeiro tempo, muito melhor no primeiro tempo. Teve, pelo menos aí, 3 oportunidades absurdas. Primeiro tempo, a cabeçada do Paulo Henrique, que o Everson tirou no chão. Inacreditável a defesa que fez o goleiro do Atlético, que está em grande fase. E no segundo tempo, Felipe Coutinho e Tietê tiveram a bola da vitória. Coutinho numa bobeada da saída de bola do Atlético, cara a cara com o goleiro Everson. Para mim, descortinou o grande problema do Vasco hoje, e eu faço aqui uma crítica contundente ao técnico Fernando Diniz, mas até com uma certa... vamos colocar aqui uma vou abreviar, não vou ser tão duro, mas o time do Vasco morreu no segundo tempo. Nitidamente, a falta de condicionamento físico fez o Vasco não competir mais contra o ótimo time do Atlético, time titular do Atlético, tirando o Hulk. É o time que tá jogando, o Atlético que tá jogando é esse aí. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Santos e Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa. Na frente joga Rony, Hulk e Coelho. Então o Vasco empatou hoje contra 95% do time do Atlético completo. É claro que o Hulk faz uma diferença muito grande. Talvez pudesse ter sido até decisivo se jogasse a partida. Mas o Vasco não ganhou o jogo no segundo tempo, nesse gol perdido do Felipe Coutinho, por pura falta de perna, e a bola do Tietê, que foi um crime, aquela bola que ele chapou e tirou do Everson. O Atlético teve mais volume, porque tem mais preparo físico, e tem uma coisa que aí é uma questão da gente criticar o Diniz ou não, porque o Diniz não muda o time. Era nítido, até certo ponto irritante, como o Vasco caía pelos pedaços, caía pelas tabelas completamente morto, sem condição. Ryan já com a meia arriada, o Tietê caindo aos pedaços também, morto em campo, o Gumora indo lá para trás para ficar na última linha, para não ter que ir para o jogo, o Felipe Coutinho que correu muito, se doou muito e não fez o gol exatamente por isso, porque toda hora vai e volta, dá pique e marca e dá... Não conseguiu ter pernas, tinha a obrigação de fazer o gol, obviamente. O Paulo Henrique, mais uma vez, muito ruim na questão de escolha dos lances, mas se doa muito, saiu machucado. O Puma estava muito cansado, enfim, o Vasco abriu o bico completamente. E aí a gente fica pensando, para que tem banco? Ou se tem banco, né? Porque ele faz uma alteração apenas logo no meio, porque o Nuno Moreira jogou uma partida ruim hoje, ruim, não foi bem, tecnicamente mal, sumido, enquanto o Ryan, Coutinho e Verratti no primeiro tempo deram muito trabalho ao Atlético, o Verratti do jeitão dele, mas hoje deu mais trabalho, o Nuno apagadaço. E aí ele bota o David, que mais uma vez entrou mal no jogo. O David teve também uma chance, mano a mano, para tocar a bola pro Verratti no meio, e mostra nitidamente que ainda tá longe da melhor forma física, o que é absolutamente normal. O problema do Vasco também passa por questão física, e quando você precisa fazer esse preenchimento por conta de ausência física, é o Galo, que bota Júnior Santos, que bota Biel, que bota o Alexander, que é uma fumaça danada no meio, correndo para um lado, correndo para o outro. Então tem elenco, tem gente para entrar, tem gente para dar gás, tem gente para fazer movimento. Então é um time que tem condição do seu treinador olhar para o banco e dizer: o Rony tá morto, vou botar o Júnior Santos. O Coelho tá morto, vou botar o Biel. Ah, o zagueiro não tá bem, vou botar o Igor Rabelo. Então ele tem elenco. Ah, o meio-campo tá cansado, eu vou botar o Alexander. Então ele tem elenco para mexer. O Diniz nitidamente não confia, porque, por exemplo, hoje era um jogo que o Jair tinha que ter entrado. Até para segurar o ímpeto do Galo. O Tietê estava completamente morto. O Tietê fez um ótimo jogo novamente no dinamismo, mas perdendo muitas bolas ali atrás, porque muito sozinho e sempre querendo fazer o lance individual, porque ninguém aproximava, não chegava ninguém, absolutamente ninguém. Então eu acho que o Diniz erra, porque o Jair podia ter entrado. E aí a gente pergunta, o que faz o Alex Teixeira no banco, cara? O Lloyd Augusto, o que faz no banco?
O Garré agora virou o cara para substituir. Entrou muito mal de novo hoje. Mal, querendo fazer o bonitinho, sabe? Parecia que tava uma pelada de 2 toques, muito desconcentrado. Então, isso atrapalhou demais. O Vasco teve a chance de vencer o jogo. O Atlético acho que teve muito mais volume do que oportunidades. Não teve tanta chance assim. Teve uma do Biel, para mim foi a única, mas que foi claríssima também, no cruzamento da direita, que ele entra chapando e perde um gol inacreditável. Mas o Atlético teve volume. E é um time perigoso, porque tem o Scarpa que chuta bem, tem o Gabriel Menino que chuta bem de fora da área, o Arana, que é um lateral da posição que faz o cruzamento. Mas a defesa do Vasco se comportou bem. Eu acho que o João Vitor, que hoje está aí confirmando que quer sair do Vasco, fez um bom jogo. Zagueirou normal, não inventou muito, jogou simples. O Lucas Freitas fez um ótimo jogo também. O Paulo Henrique na marcação foi bem. Ofensivamente, o Paulo Henrique destoa muito quando quer inventar demais, sabe? O lance que ele quer passar no meio de 4, 5, 6 caras é muito bonito plasticamente, mas quando ele driblou 2 e já passou no meio de 1, já tinham 2 caras do Vasco livre, solta a bola, Paulo Henrique. Aí ele se empolga, quer passar por todo mundo, aí perde a bola, toma falta, enfim. Então o Paulo Henrique ele é muito assim, Paulo Henrique é céu e inferno. E o Puma na lateral esquerda para mim não deu certo. Comprometeu, primeiro tempo muito ruim. O Puma errou muito passe, tornou até inseguro o jogo do Vasco, porque os jogadores dominavam a bola ali, olhavam para a esquerda e não davam. Várias vezes eu vi o Nuno dominando a bola, girava para ele, girava para dentro, voltava para trás. O Coutinho tentava, abria na direita. Então, para mim, o Puma Rodrigues, ofensivamente, não era de se esperar. Defensivamente, mal no primeiro tempo. Inclusive, o gol do Galo é um gol que ele dá aquela acompanhada e abre completamente para o chute do Gabriel Menino. E o Menino tem uma felicidade enorme de chutar, mas também ali o Nuno não acompanhou, não veio junto. Gol logo com 30 segundos é complicado demais, mas o Vasco teve equilíbrio. Conseguiu equilibrar e jogou bem o primeiro tempo, teve volume, foi melhor do que o Atlético no primeiro tempo. E no segundo tempo teve oportunidade num jogo pau a pau, que aí faltou gás, faltou preparo físico. E você precisa realmente reforçar o time, porque o elenco do Vasco, além de ser um elenco deficiente em várias situações, o treinador nitidamente não confia. Ele não tem confiança nenhuma. Hoje foi claro o Vitor Luiz, jogador que ele não confia para ser titular na lateral esquerda, prefere improvisar o Puma, sabe, sem lógica nenhuma. O Puma jogou de lateral esquerda. A expectativa nossa, não, ele vai jogar aí, ele vai entrar, vai ser um terceiro zagueiro. Não, jogou de lateral esquerda, Bertão, e chegava ali, cortava para dentro, metia na direita. Tentou um cruzamento de esquerda, deu um balão pro alto. Então, nada demais. E aí você vê o time cansado no meio de campo, nitidamente cansado, o Gumora e Tietê mortos. Ele não muda o time, cara. É uma coisa que incomoda do Fernando Diniz. E olha que ele tinha Esforza, Thiago Mendes, Matheus Carvalho, Jair. Porra, dá uma... Sabe, tira os 2 volantes, bota outros 2. Bota Thiago Mendes e Jair. Você vai ganhar fôlego, você vai ganhar saída de bola, você vai ganhar melhor dinamismo. Ficava ali Tietê e Hugo Moura, porra, botando os bofs pra fora, porque não tinha reposição. Não consigo entender o Diniz. Não consigo. Realmente, para mim, aí não é uma questão de confiança, porque o Thiago Mendes e o Jair são 2 jogadores que jogaram recente. O Jair fez um partidaço na quinta-feira. Por que não alterar? Por que não dar um gás? Do outro lado, o Cuca mudando 2, 3, 4, 5 jogadores. Pô, o Diniz é uma burocracia, só trocou o Vitor Luiz porque o Paulo Henrique se machucou. Senão ele não troca. Esse é um erro do Diniz. Por mais que ele não confie, principalmente nos atacantes, mas, pô, jogador de meio de campo, o Vasco tomou um sufoco no final por falta de condição física, porque ele não renovou o fôlego, porra. Quando o Tietê tomou uma porrada, eu falei, agora ele vai mexer. Vai tirar o Tietê, vai botar o Jair, que vai pelo menos, o Jair seguro, o Jair marca também, não é um brucutu, mas marca, preenche espaço, dá uma qualidade maior de saída de bola, facilita. A saída de bola do Vasco lá de trás passou a ser perigosa, porque passou a ser só com os zagueiros, e o Vasco entregando toda hora, claro, porra. Os caras estão mortos, estão cansados. Então eu acho que o Fernando Diniz erra muito nisso. Não dá pra não confiar em ninguém, então não vai com ninguém pro banco, porra. Não bota ninguém no banco. Agora é claro que precisa de atacantes, porque os atacantes, o Lloyd, o Alex Teixeira, esses caras aí pra mim, estão mortos. Estão ali porque ele precisa botar alguém no banco. Agora, sinceramente, pra botar esses caras, eu sou aí do time do Emerson. Bota os moleques da base, cara. Bota os moleques da base. Pra você não ter uma opção pra substituir mais um atacante, bota os moleques da base, cara. Você não pode achar que com 30 minutos, 35 minutos, o Verratti vai estar inteiro. Aí o que acontece com o Verratti?
ele já tá já pé da vida, porque a bola às vezes não chega bem, apesar de que hoje ele tentou, lutou, brigou, teve oportunidade, tomou um esporro do Felipe Coutinho no primeiro tempo, muito bem dado, porque o Coutinho mete um passo para ele não vai, cara. Por mais que não seja a característica dele, vai, mas é tentar dar bicicleta no primeiro lance do jogo, desse balão do Puma, porra. Sério, tá meio fora de... Mas lutou hoje. Lutou, brigou como ele sempre faz, não fez uma partida tão pavorosa. Não atrapalhou. Diante do jogo, ele não atrapalhou. Mas aí no final, já tá nessa irritação do cansaço, deu lá um trompaço no Alan Franco, que também deu uma cavada, e esse é um detalhe que eu quero falar, esse árbitro fraquíssimo. Se esse cara foi a revelação do ano passado, me desculpe. Cara absolutamente sem critério nenhum. Sem critério nenhum. Ele deu um cartão amarelo pro Paulo Henrique, do nada, depois dos caras do Atlético Mineiro terem sentado. O Lianco fez umas 5 faltas em cima do Verratti, inclusive uma numa vantagem. Não ganhou um cartão amarelo, gente. Sério? Completamente errado. Muito errado, ruim, sabe? Invertendo falta. E aí faz cara de irritadinho pro jogador do Vasco que cobra. Pô, peraí, cara, tu acabou de dar o cartão amarelo pro Paulo Henrique, não vai dar pro cara aqui. Estão completamente sem critérios, sabe? Muito marra demais pra pitar, muito senhor de si pra pitar, e acho que ele atrapalhou o jogo. Ele atrapalhou o jogo porque confunde os jogadores dos dois times. Porque você não sabe qual é o critério. Qual é o critério pra você dar um cartão? Qual é o critério pra você dar uma falta? É porque eu não anotei aqui, mas o Atlético Mineiro se teve aqui, teve poucos cartões, não anoto, mas, por exemplo, o Lianco não tomar um cartão amarelo, o Lianco senta a porrada o jogo todo, gente. Pelo amor de Deus, cara. Porra, tá doido, cara. Tá muito doido. Bom, eu recebo até da direção do Vasco aqui uma informação de que o João Vitor, a priori, vai ficar. Porque não é o caminho. Não é o caminho da saída dele. Mas a gente vai apurar isso melhor. Vamos dar uma apurada nisso melhor. Mas, a priori, o João Vitor vai ficar. Que ele quer ficar. Bom, a gente recebe de uma fonte de que ele realmente pede para sair, que até tem uma informação de proposta, mas que a princípio o Vasco não quer liberar, o Fernando Diniz não quer liberar, e agora eu recebo aqui uma informação de dentro do Vasco de que ele deve ficar. Bom, a gente vai tentar falar sobre isso aí, mas sinceramente acho até que hoje ele nem é o assunto. Não acho que o João Vitor tenha sido comprometido hoje, não, acho que não. Acho que o sistema defensivo até foi dos melhores hoje, até fez uma partida honesta, justa, um resultado ruim para o Vasco, um empate que não resolveu em nada, mas a única coisa que eu vi assim de positivo foi o Vasco ter competido e ter tido chance de ganhar o jogo, até mais chances do que o Atlético. Se tivesse um preparo físico melhor, ou pelo menos reposição para um preparo físico melhor, talvez a gente tivesse tido mais sorte no dia de hoje. Mas 1-1, empatamos aí com o Galo, que é um grande adversário. Agora, uma semana para recuperar todo mundo, para ver se o Diniz quer esse jogador ou não. Não leva para São Paulo, cara. Não vamos ter o Verratti, o esquema que todo mundo tá querendo ver, a gente vai ver domingo em São Paulo contra o Santos, sem o Verratti, tomou o terceiro amarelo. Vamos ver se ele vai botar o Ryan por dentro, o David, vamos ver como é que ele vai armar isso aí. Mas foi um resultado, no final das contas, ruim, pelo somatório de pontos, mas longe de ter sido uma atuação ruim do Vasco, muito pelo contrário. O Vasco jogou aí, batalhou e competiu com um dos grandes times do futebol brasileiro.